Salve meu povo, aqui teremos fundamentos e pesquisas. E depois de um tempo sem postar nada por aqui, precisei correr para produzir esse conteúdo, porque considerei que essas informações são muito significativas, especialmente agora em tempos de conclave. Sou o professor Rodrigo Nogueira Martins, doutorando e mestre em Ciência da Religião. Tenho dedicado meus estudos às interfaces entre religião, sociedade e cultura. E nesse vídeo trarei uma análise profunda e inédita sobre as profecias que cercam a escolha do novo Papa. A preocupação aqui é atender a todo tipo de público, acadêmicos, religiosos e curiosos, sobretudo neste momento de sede vacante, ou seja, quando a Igreja Católica se encontra sem um Papa à frente de sua condução espiritual e institucional. E aí, você acredita em profecias? Nostradamus, São Malaquias, Santa Edelgarda e Padre Pio deixaram pistas sobre o próximo Papa, e algumas dessas pistas parecem apontar para o Brasil. E antes de mergulharmos nesse mistério, já vai deixando seu like e se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo com quem gosta de mistério, religião e profecias. E comentem aqui embaixo, você acredita nessas profecias? Qual cardeal você acha que terá chance para ser eleito? Logo de início, vale explicar qual a metodologia que usamos para chegarmos a uma classificação final. A análise que você verá adiante foi construída com base em 4 fontes proféticas distintas: Nostradamus, São Malaquias, Santa Edelgarda de Bingen e as revelações atribuídas a Padre Pio. Para cada uma dessas visões, identificamos traços simbólicos, como espiritualidade, origem fora da Europa e fora do Oriente, postura pastoral, humildade e ruptura com a tradição romana, e avaliamos o grau de compatibilidade simbólica desses elementos com o perfil dos cardeais. É importante lembrar que muitos nomes que figuram nas análises tradicionais da mídia religiosa atual nem sempre se alinham às características simbólicas dessas profecias. Por isso, você verá aqui alguns cardeais que não são amplamente cotados em listas oficiais, mas que, segundo as lentes proféticas utilizadas, apresentam maior grau de convergência simbólica. Ao longo do vídeo, apresentaremos a classificação do 10º ao 1º lugar, com base no enquadramento simbólico dos cardeais às 4 fontes proféticas combinadas. E ao final, revelaremos aquele que mais se destaca como possível representante da nova era espiritual anunciada nas previsões. E pode ser que a resposta surpreenda você. Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, foi um astrólogo, médico e profeta francês do século XVI, cujas previsões têm fascinado e intrigado gerações. Suas obras, principalmente Le Prophète, são uma coleção de quadras poéticas que supostamente prevêem eventos futuros. Embora suas previsões sejam frequentemente vagas e abertas a múltiplas interpretações, algumas delas ganham notoriedade por se alinhar com acontecimentos históricos marcantes. No que diz respeito ao futuro papal, a quadra número 92 de Nostradamus é uma das mais discutidas e debatidas, com muitos acreditando que ela oferece pistas sobre a ascensão de um novo Papa. Alguém que não se encaixa nos padrões tradicionais de Roma. Vamos analisar essa quadra e entendermos como ela pode se relacionar com os papas que se sucederam e principalmente com o próximo pontífice. A quadra 92 de Nostradamus é uma das mais debatidas quando se fala do futuro do papado. E ela diz assim: depois que o trono for ocupado por 17 anos, 5 mudarão em um curto espaço de tempo. Depois, um deles será eleito no mesmo período, que não será muito conforme com os romanos. Essa quadra não fala em fim do mundo ou em destruição, mas sim em uma figura papal fora do padrão romano tradicional. Nostradamus pode ser que descreva um período de instabilidade papal após o pontificado atribuído a João Paulo II,
que teve o seu pontificado entre 1978 e 2005, durando por 27 anos. Seu perfil era considerado conservador, mas com forte apelo popular e diplomático, o que nos permite atribuir-lhe também um atributo carismático, seguindo por 5 mudanças. João Paulo II foi sucedido por Bento XVI, que teve o seu papado entre 2005 e 2013, durando apenas 8 anos, com um perfil fortemente ortodoxo e conservador, marcado por forte defesa doutrinária e pela renúncia inédita na era moderna. Em seguida, tivemos Francisco, com seu papado entre 2013 e 2024, durando 11 anos o seu pontificado. Identificado como progressista e também carismático, sendo o primeiro papa jesuíta, latino-americano e o mais alinhado à teologia da libertação, representando uma guinada pastoral para a Igreja. Esses 2 papas representam a transição entre o último grande representante do conservadorismo, Bento XVI, e o primeiro pontífice progressista assumido, Francisco. Muitos interpretam essas mudanças como 5 papas sucessivos, sendo Bento XVI, Francisco e outros 3 que ainda virão. Nesse cenário, o próximo papa seria o terceiro dessa série de 5. A profecia afirma que esse eleito não será muito conforme com os romanos, o que simbolicamente pode indicar que ele e também os que o sucederem não seguirão o perfil tradicional romano, não serão italianos e nem serão alinhados à lógica eurocêntrica e curial do Vaticano. Em vez disso, surgirão do sul global, representando culturas periféricas, teologias pós-coloniais e uma sensibilidade pastoral voltada aos excluídos. A referência ao não conforme com os romanos pode ser lida e entendida como uma crítica indireta à figura papal, moldada pela tradição italiana e europeia, centrada em Roma e fortemente identificada com os símbolos do poder eclesial histórico. Esses novos papas, portanto, romperiam com essa tradição, não apenas geograficamente, mas simbolicamente ao trazerem outras vozes, experiências e lógicas para o centro do catolicismo. Nesse contexto, o próximo papa seria não apenas uma exceção, mas o início de um ciclo de lideranças que representam uma ruptura simbólica com a Roma tradicional, uma igreja que passa a falar outras línguas, a habitar outros corpos e a responder a outros mundos. E aqui entra um dado histórico simbólico poderoso. A quadra menciona 17 anos, mas João Paulo II ficou no trono por 27. O número exato, portanto, pode não ser literal. O que chama a atenção nesse caso é a presença do número 7, presente tanto em 17 quanto em 27. E na tradição cabalística e bíblica, o número 7 é símbolo de plenitude, encerramento de ciclos e revelação divina. Podemos então interpretarmos que João Paulo II representou a plenitude de um ciclo, o último grande papa de estabilidade e autoridade simbólica antes da tradição. Assim, o foco da profecia pode não estar no número exato de anos, mas no fim de uma era marcada por esse simbolismo numérico do 7. Talvez alguém do Brasil? Vamos à profecia de São Malaquias. São Malaquias foi um bispo irlandês do século XII. É amplamente conhecido por sua famosa profecia sobre os papas. A história conta que durante uma viagem a Roma, ele teria recebido uma visão que o levou a escrever uma lista de 112 lemas, cada um correspondendo a um papa sucessivo, desde o seu tempo até o fim do papado. Esses lemas são descrições simbólicas de cada papa, muitas vezes associando-os a características pessoais ou eventos históricos. O último lema, que se refere a Petrus Romanus, ou Pedro Romano, em tradução literal, é o mais enigmático, sugerindo que o último papa seria alguém que viria fora da tradição romana e enfrentaria a destruição simbólica de Roma.
A profecia de São Malaquias, embora cercada de controvérsias quanto à sua autenticidade, tem sido usada por muitos para tentar prever o futuro do papado. Embora a precisão de seus lemas seja questionada, muitos acreditam que ela se cumpriu em grande parte, já que a maioria dos papas descritos até hoje coincidem com os lemas atribuídos a ele. Por exemplo, o lema de João Paulo II, descrito como Pastor Angélicos ou Pastor Angélico, em tradução, foi amplamente associado ao pontificado do Papa polonês, um papa de grande popularidade e força moral. Contudo, a interpretação mais discutida é a do último papa, Petrus Romanus, o qual muitos acreditam estar ainda por vir, cumprindo a parte final da profecia, que é Petrus Romanus, Pedro Romano. Durante a última perseguição à Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará o rebanho entre muitas tribulações. Após isso, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz julgará o povo. Embora polêmica, essa profecia pode ser interpretada simbolicamente por muitos estudiosos, não como um homem chamado Pedro, mas como um papa com espírito fundador, ligado às origens da Igreja e, ao mesmo tempo, a uma era de crise e transição profunda. É importante prestarmos atenção que a convergência simbólica com Nostradamus é notável. Enquanto o francês fala de alguém que não será muito conforme com os romanos, Malaquias aponta para alguém que paradoxalmente será chamado de Pedro Romano. Podemos entender que ambas as expressões apontam para uma ruptura, alguém que ao mesmo tempo não representa o modelo tradicional, mas que simboliza um retorno ao espírito fundacional da Igreja, o de Pedro, o pescador, e não o de Roma, o império. A cidade das 7 colinas é uma referência tradicional a Roma, fundada sobre 7 colinas históricas. Na profecia, essa imagem simboliza o centro da Igreja Católica e possivelmente uma transição radical. Quando Malaquias diz a expressão "o juiz julgará o povo", podemos entendê-la como uma referência ao juízo final. O juiz aqui representa Cristo, ou a justiça divina atuando sobre a humanidade em tempos extremos, marcando o encerramento de um ciclo espiritual. Porém, podemos também entender que esse colapso se refere não à destruição física de Roma, mas à queda das estruturas conservadoras da Igreja, abrindo espaço para uma nova configuração espiritual. E, nesse sentido, o pontificado de Francisco pode ser visto como o último de uma igreja tradicionalista, conservadora e ortodoxa. Com seu alinhamento ao espírito da teologia da libertação, sua abertura ao diálogo interreligioso e a sua crítica à Cúria Romana, Francisco simbolicamente preparou a igreja para ser julgada, não por homens, mas por Deus, em um conclave que pode representar a renovação institucional tão esperada no campo profético. Francisco não destruiu o conservadorismo. Ele o expôs e preparou o cenário para que o próprio Deus julgue através da escolha que será feita no próximo conclave. Este julgamento simbólico será um divisor de águas, ou se mantém a estrutura que resiste às mudanças, ou se inaugura uma nova era pastoral e espiritual, não como um homem chamado Pedro, mas com um papa com espírito fundador, ligado às origens da Igreja, e ao mesmo tempo a uma era de crise e transição profunda. Santa Idelgarda de Bingen seria a profecia da voz de fora dos muros. Santa Idelgarda de Bingen foi uma das figuras místicas mais poderosas da história da Igreja. Monja beneditina, teóloga, médica, compositora e escritora, e mais recentemente reconhecida como doutora da Igreja por Bento XVI. Em suas obras proféticas, como Os Sivas, que traduzindo Conhecimento dos Caminhos, uma obra onde Idelgarda descreve suas visões místicas e espirituais, abordando temas como a criação e a salvação do destino humano. E a obra Liber Divinorum Operum,
Livro das Obras Divinas, outra obra significativa de Hildegard, que se concentra nas revelações místicas sobre as obras de Deus e a revelação entre o ser humano e o divino, sendo ambas fundamentais para entendermos a visão profética de Hildegard. Ela descreve com clareza uma visão de renovação espiritual radical em meio à decadência e à corrupção moral da Igreja. Ela fala de um pastor escolhido fora das muralhas, expressão que carrega um profundo significado simbólico. Fora das muralhas pode significar fora de Roma, o centro do poder religioso, fora da Europa, que moldou durante séculos a identidade da Igreja, fora da lógica institucional tradicional, como um clericanismo e autoritarismo eclesiástico. Esse pastor viria do Ocidente, diz ela, mas longe dos palácios, alguém humilde, com capacidade de cura pela palavra, que se destacaria pela espiritualidade, pelo silêncio fecundo e pela recondução do povo à verdade do Evangelho. Essa característica de uma liderança fora da estrutura tradicional eliminaria possíveis concorrentes orientais, como alguns cardeais muito bem cotados que, apesar de sua forte influência, não se encaixariam com o perfil simbólico descrito por essa profecia. A mensagem de renovação e desconcentração espiritual parece afastar a ideia de um papa oriundo de regiões mais tradicionais ou hierarquicamente centradas no poder europeu ou oriental. Em convergência com as visões de Nostradamus e Malaquias, Hildegard anuncia uma ruptura com o modelo romano e a emergência de uma voz vinda da margem que restabelecerá a autoridade espiritual. Não mais por títulos e tronos, mas por ação ética, verdade e presença sagrada. Na lógica da análise simbólica, o fora das muralhas pode ser compreendido como a América Latina, berço da teologia da libertação, poderia sim dar continuidade ao legado de Francisco. A África, continente de fé vibrante e resistência, onde o catolicismo está crescente, e até mesmo o Brasil, país que une sincretismo, espiritualidade e tensão entre tradição e renovação. A figura, portanto, não será um reformador institucional, mas um renovador espiritual, um novo Pedro, não no nome, mas na missão, reconduzir a barca em meio à tempestade da Igreja contemporânea. A visão atribuída a Padre Pio, nascido em 1887 e falecido em 1968, foi um dos santos mais venerados do catolicismo moderno. Conhecido por seus estigmas e por sua profunda vida de oração, ele também teria deixado profecias que se tornaram populares entre os devotos. Embora muitos desses relatos sejam de origem apócrifa, a figura de Padre Pio se encaixa de maneira interessante nas profecias papais discutidas, especialmente quando falamos de sua visão de um Papa silencioso e escolhido por Deus para tempos de grande crise na Igreja. E ele diz: durante a última perseguição à Santa Igreja, haverá um Papa silencioso, profundo e escolhido por Deus, que irá restabelecer o equilíbrio da Igreja. Essa visão atribuída a Padre Pio sugere um Papa sem grande apelo político ou institucional, mas alguém com profunda conexão espiritual, que não busca o poder, mas a reconciliação e renovação da Igreja. Ele seria um pastor em tempos extremos, não uma figura de destaque público, mas um líder silencioso alinhado aos valores mais profundos do cristianismo. Essa visão se conecta diretamente com as profecias de Nostradamus e São Malaquias, que apontam para uma figura papal que vem de fora do centro do poder de Roma, alguém que representa um retorno à origem, mas também um rompimento com a estrutura tradicional da Igreja. A ideia de um Papa escolhido por Deus para restaurar a verdadeira fé encaixa-se com o perfil descrito nas outras profecias, onde o próximo Papa não será muito conforme com os romanos.
A visão de Padre Pio sobre um Papa silencioso e escolhido por Deus também ressoa com o conceito de renovação espiritual mencionado por Santa Hildegarda, que também falava de um líder humilde, voltado para o renascimento da Igreja, mas fora das muralhas de Roma. As conexões entre Padre Pio e as outras profecias iremos demonstrar agora. Nostradamus. Enquanto Nostradamus fala de um Papa não conforme com os romanos, Padre Pio sugere um líder silencioso e humilde que pode representar uma figura de ruptura com o modelo tradicional romano. Ou seja, ambos apontam para uma figura papal simples e profundamente espiritual. São Malaquias. O Petrus Romanus de Malaquias, que representaria um Papa de origem diferente, alinhado com o espírito fundacional da Igreja, conecta-se com a visão de Padre Pio, que também sugere que o próximo Papa não será uma figura de poder institucional, mas sim alguém escolhido por Deus para restaurar a Igreja. Santa Hildegarda e a ideia de um Papa vindo do Ocidente, fora das muralhas de Roma, é consistente com a visão de Padre Pio, de um Papa que viria fora do centro do poder da Igreja, com um perfil mais pastoral e espiritual. Tanto Hildegarda quanto Pio falam de uma figura que representa uma renovação profunda e não uma continuidade do poder institucional romano. Padre Pio ainda complementa sua visão de um Papa silencioso e escolhido por Deus, oferecendo uma visão complementar às de Nostradamus, São Malaquias e Santa Hildegarda, reforçando a ideia de que o próximo Papa será alguém fora dos padrões tradicionais de Roma. Aprofundando o conceito de renovação espiritual, ele se alinha a uma figura papal que vem de fora do sistema eclesiástico europeu. Alguém com humildade, espiritualidade e força moral, pronto para restaurar o equilíbrio da Igreja em tempos de crise. Vamos ao simbolismo do Papa Negro? O termo Papa Negro não efetivamente se refere a um Papa de pele negra, mas sim, possivelmente, ao superior geral da Ordem dos Jesuítas, uma figura que possui enorme influência espiritual e política dentro da Igreja Católica, e que veste-se de preto. No entanto, o conceito de Papa Negro parece transcender o contexto jesuíta, representando um Papa de fora da estrutura tradicional romana. A figura do Papa Negro tem sido associada à ideia de uma renovação espiritual, conectando-se diretamente com as profecias que falam de um Papa que não será muito conforme com os romanos, vindo do local de fora do centro tradicional da Igreja. Atualmente, esse termo é usado de forma simbólica, que possivelmente pode designar um Papa de fora da Europa, um Papa que represente os marginalizados, os excluídos, os povos do sul global, ou que rompa com o perfil eurocêntrico da Igreja. Portanto, fiquem atentos, se um brasileiro ou africano for eleito, é possível que venha a ser chamado assim. Não pela cor da pele, mas pela força simbólica da ruptura com Roma. E não me surpreenderia se ele escolhesse o nome de Pedro. Então vamos ao que interessa? Os 10 papáveis a partir das profecias? Antes de apresentar a lista, é importante explicar brevemente como os percentuais foram calculados. Para cada uma das 4 profecias consideradas, Nostradamus, São Malaquias, Santa Hildegarda e Padre Pio, identificamos traços simbólicos recorrentes, como espiritualidade profunda, origem fora do eixo europeu, postura pastoral, humildade, força moral e distância do modelo romano tradicional. Cada cardeal foi então avaliado segundo sua compatibilidade simbólica com esses termos, e a pontuação final reflete o grau de convergência com esse perfil profético comum. Nesta etapa, utilizamos 3 categorias principais para classificar o perfil de cada cardeal: progressista, conservador e neutro. Essas categorias refletem a postura geral de cada figura no aspecto eclesial e teológico. Além disso, usamos 2 atributos adicionais quando necessário: carismático, cardeais que possuem forte apelo popular, presença midiática ou eloquente conexão efetiva com o povo, e ortodoxo,
figuras com forte vínculo à doutrina tradicional e liturgia clássica da Igreja, muitas vezes sem serem necessariamente conservadores no campo pastoral ou político. A seguir, apresentamos os 10 cardeais com maior grau de compatibilidade com essas visões proféticas, organizados do 10º ao 1º lugar, com base nas 4 fontes proféticas combinadas. Em 10º lugar, temos o cardeal Christophe Pierre, francês, de 78 anos e com 45,3% de enquadramento nas profecias. Em 9º lugar, temos o cardeal Angelo de Donati, italiano, 70 anos e com 47,2% de enquadramento. Em 8º lugar, temos o cardeal Matteo Zuppi, também italiano, com 68 anos e num total de 53,6% de adequação à análise a partir das profecias. Em 7º lugar, temos o cardeal Jean-Marc Aveline, francês, de 65 anos e com 60,1%. Em 6º lugar, temos o cardeal Pier Battista Pizzaballa, também italiano, com dupla nacionalidade, na verdade, italiano e israelense, 59 anos e com 62,8% de chances de assumir o papado. Em 5º lugar, temos o cardeal português José Tolentino de Mendonça, de 58 anos, esse com 64,1% de chance. Em 4º lugar, temos o cardeal Robert Sarah, da Guiné, com 79 anos e 77,3% de chance. Em 3º lugar, temos o cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, com 67 anos e 81,7% de chance, de acordo com as profecias. E em 2º lugar, temos o cardeal Fridolin Ambongo, da República Democrática do Congo, atualmente com 64 anos e com incríveis 86,2% de adequação da análise combinada entre as 4 profecias. E em 1º lugar, e de maneira surpreendente por não figurar nos holofotes dos favoritos da mídia internacional, o cardeal brasileiro Paulo César da Costa, de 57 anos, que conseguiu um total de 99% de enquadramento na análise das 4 profecias combinadas. O seu perfil fora de Roma, espiritual e acadêmico, com profunda vocação pastoral, surgindo do sul global, se torna o retrato ideal para as profecias e coloca o cardeal brasileiro como principal candidato. Seus 99% de enquadramento, segundo as profecias, não são atribuídas a ele ao acaso. O cardeal reúne elementos presentes em todas as 4 referências analisadas. Ele não é europeu, como Nostradamus diz, tem traços fundadores e reconstrutivos, como Malaquias sugere, surge como voz espiritual fora das muralhas do poder, como propõe Delgarda, e não pertence ao Oriente, como esclarece Padre Pio, mantendo um perfil sereno, conciliador e silencioso, profundamente conectado à missão pastoral. A razão dele não atingir 100% está justamente na dimensão escatológica da profecia de São Malaquias. A figura de Petrus Romanos é frequentemente interpretada como o último Papa, profundamente vinculado às origens da Igreja e à cidade de Roma, como já falamos anteriormente. Esse Papa simboliza o retorno às raízes e à tradição, enquanto Paulo César da Costa representa uma renovação futura a ocorrer, alinhando-se com as profecias que falam de uma ruptura com a estrutura romana tradicional e a inauguração de um novo ciclo, ou a manutenção dele. A diferença entre o retorno ao fundamento de Roma e a inauguração de um novo ciclo, que eu nem chamaria de inauguração, prefiro colocar como consolidação desse ciclo já iniciado por Francisco, justifica a margem de 1%. Já que Costa ainda não teve a oportunidade de atuar plenamente como Papa dessa transformação. Mas sua potencialidade profética é clara. Essa margem é apenas um gesto de prudência interpretativa e respeito à ambiguidade das fontes proféticas.
Seu nome, pouco comentado no noticiário atual, pode ser justamente aquilo que dá força ao mistério. Um pastor que vem do sul para talvez inaugurar uma nova era da igreja. Cumpre ressaltar que essas profecias são documentos simbólicos e interpretativos, muitas vezes ambíguos, e que aqui representamos como uma análise de convergência entre elas, com base na tradição profética, não uma previsão factual ou literalmente dogmática. E aí, o que vocês acham? Será que o Brasil vai surpreender o mundo? Será o cardeal Paulo César da Costa o Papa do Novo Tempo? Ou as profecias ainda nos guardam reviravoltas? Então, deixem os seus comentários. O que achou sobre a análise do perfil papal a partir da combinação das 4 profecias? Qual o seu favorito para ser Papa? E claro, deixem seu like, se inscrevam e ativem o sininho. Compartilhem também esse vídeo com quem ama história, religião e mistério. Aqui nós temos fundamentos e pesquisas. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.